Não reduz a simples recepção passiva de conhecimento, a simples recepção passiva de estímulos externos, nem a simples memorização mecânica de conteúdos programados. Ele ia contra a teoria de seguinte, que acentuava estímulo, resposta e reforço. Fluger defendia um sujeito ativo, quase como um cientista que construía significados com base na interação que ele tinha com a realidade. A teoria de Fluger, ele sabia que a mente humana não suportava o caos, portanto ela faz o que sempre fez desde o início da civilização, organizada. E esta organização faz-se mediante a categorização, isto é, o processo de organizar informações em classes conceituais. E o que é categorização? Categorização é justamente o processo em que um sujeito identifica padrões, separa diferenças, agrupa semelhanças e simplifica a realidade para poder pensar melhor. Simplifiquemos. Uma criança que veja um cão, portanto um pastor alemão, um raço, um chihuahua, ele vai perceber que, embora sejam diferentes, ambos ladram, ambos têm quatro patas, todos têm quatro patas e todos abanam a cauda. Portanto, conseguirá criar uma gaveta mental. Então, para que quando vir amanhã um vira-patas, já saberá em qual gaveta mental colocar esta nova informação, na gaveta mental não. E a categorização faz principalmente mediante dois processos fundamentais. E qual seria o primeiro? Formação de conceitos. Formação de conceitos, estamos diante daquela fase em que um sujeito identifica propriedades comuns e cria novas bases conceituais. Nós temos uma criança ver uma laranja, uma banana, na verdade é uma pera. Ele demora ver as cores diferentes que são alimentos naturais, geralmente doces que vêm de plantas ou árvores, e vai criar um conceito de fruta. Então fruta é isto, não é também um alimento natural, geralmente doce que vem de plantas ou árvores. Um segundo ponto qual seria? Conceituação dos conceitos. Ali neste estágio, o estudante testa as hipóteses dos conceitos criados. Ele já tem o conceito, na verdade, ele tem já o conceito do animal. E vê, pedra, cão, peixe, só estes três. Terá cão, por exemplo, tem o conceito do animal. Todo ser vivo que nasce, cresce, morre, anda e enxerga. O cão nasce sim, não nasce. O cão cresce, sim, cresce, morre, anda, enxerga. Só que depois encontra peixe. O peixe anda? Não, o peixe não anda. E verá, será que o meu conceito está errado? De péssimo, não. Ele terá feito um conceito errado, mas ele é que não funciona como um pequeno investigador. Ele diz, não, este conceito não está errado, só está limitado a animais terrestres. Afinal de contas, existe uma outra categoria de animais, os aquáticos. Portanto, nem todo animal anda. Afinal, são apenas os animais terrestres, mas só se tiverem terra, ou se não tiverem, vão rastejar. E Fluger dizia muito bem, ensinar uma disciplina não visa criar pequenas bibliotecas vivas, mas criar um sujeito ativo que participe na construção de conhecimento. Vamos para aqui um tempo agora, meu colega. Obrigado, ministro. Fala sozinha. Na mesma linha de pensamento, Bruno identificou que o desenvolvimento cognitivo e a subsequente capacidade da representação do mundo manifestam-se em três sistemas principais e sequenciais, isto é, que funcionam como ferramentas de tradução da experiência, falando da representação inativativa, da representação icônica, bem como da representação simbólica. Da representação inativativa. A representação inativativa é a forma mais concreta do conhecimento. Ali o conhecimento é adquirido através da ação, através da manipulação de objetos e da experiência direta. Imaginemos, numa aula sobre verbos,
O professor pode pedir em primeira instância que os alunos corram, que os alunos brinquem, que os alunos participem. E ali vamos compreender que, afinal de contas, esta ação que estamos a fazer é de escutar, é de ler, é de pintar. E ali teremos como estação de praticar e cantar uma ação completa. Já na representação icônica, ali tem conhecimento, é representado por imagens, é representado por imagens, é representado por fotografias e modelos mentais. Ali o aluno já não necessita de um objeto real para compreender o conceito. Imaginemos, se o professor em primeira instância trouxe atividades para executar e o aluno compreender aquele fenômeno, ali o professor pode trazer a imagem de uma casa, a imagem de um campo e a imagem de uma laranja e pedir aos alunos que digam o que estão a ver nessa imagem. Estaremos esperando ter a representação simbólica do conhecimento. Já a representação simbólica ali quer dizer a forma mais extensa da aprendizagem, porque o conhecimento é representado por palavras, é representado por números, símbolos e a linguagem. Por exemplo, imaginemos, se na primeira instância o professor trouxe a atividade, depois trouxe a imagem, ali pode trazer uma estrutura frásica onde contenha nomes daqueles objetos e pedir que identifiquem por meio de palavras, por meio de raciocínio e também de símbolos. Portanto, para que entendamos de uma forma resumida, quando o professor mostra o objeto real, estaremos esperando a representação intentiva ou ativa. Quando o professor simplesmente apresenta o objeto apresenta a imagem do objeto que já trouxe outrora, estaremos esperando a representação icônica. Mas se trouxer frases onde contém nomes de objetos já trazidos anteriormente, estaremos esperando a representação simbólica. Portanto, Bruno diz que uma aprendizagem significativa deve sempre partir do concreto para o abstrato. Daí que o ensino deve seguir uma sequência muito básica, que é a experiência, a imagem e a linguagem, de fazer, de ver e de pensar. Portanto, ajuda para uma compreensão mais eficaz de conteúdos e toda a aprendizagem ainda mais significativa. Campinhos, legalmente gratificante. Fala agora bem, Domingos. Chegando no ponto mais alto da teoria de Bruner, considero o ponto mais alto porque é a essência da teoria de Bruner. Ao contrário de outros psicólogos que o antecederam, como Watson considerava a aprendizagem como uma espécie de estímulos e respostas, considerando o sujeito como parte passiva do processo. Contrariamente a essa ideia, Bruner vem acentuar que a melhor forma de aprendizagem seria a aprendizagem por descobertas. Daí que vamos basear a aprendizagem por descobertas. Como eu disse, essa aqui é a essência da teoria de Bruner, pois é o foco primordial da teoria cognitivista da aprendizagem de Bruner. Bruner considerava que o aluno não pode ser encarado como parte externa do processo de aprendizagem, mas sim como parte interna, parte integrante do processo de aprendizagem, pois ele é o sujeito aprendente. O professor não pode limitar-se à simples transmissão de conhecimento se o aluno não souber por que ele está aprendendo aquele conhecimento. Diferentemente das noções que nós temos de aprendizagem, Bruner considerava que o aluno deve descobrir sobre o conhecimento, deve estar envolvido em situações problemáticas para que ele próprio formule regras e princípios que norteiam a sua aprendizagem. Pois assim, estaremos diante de 4 vantagens fundamentais desse tipo de aprendizagem. Se o aluno procurar o conhecimento e ele próprio descobrir, ele terá uma potencialização intelectual, ou seja, ele mesmo vai formular regras que o ajudem a memorizar fatos, ideias, ele próprio vai descobrir vai interpretar conhecimentos de forma simples e compreensível. E não só. Como também, se o aluno estiver envolvido em situações problemáticas, ele vai ter uma potencialização intelectual, aquele conteúdo será significativo para sua mente e vai criar uma espécie de conhecimento não abstrato, mas sim concreto. A teoria de Bruner vem também contrastar a ideia de Piaget. Piaget considerava que haverá simplesmente aprendizagem quando uma estrutura biológica estiver formada. Ao contrário disso, Bruner diz que, apesar de a criança não apresentar ainda uma estrutura biológica formada, o conhecimento vai estimular o desenvolvimento. Ou seja, Piaget considerava que o desenvolvimento gera a aprendizagem, enquanto que Bruner considerava que a aprendizagem impulsiona o desenvolvimento. Bruner considerava que
diferente da noção de que a gente nós temos que devemos simplesmente dar o conhecimento com uma estrutura performada, a qualquer fase da vida do sujeito nós podemos estudar aquela aprendizagem através das diferentes formas de representação do conhecimento. Por exemplo, para não monopolizarmos o colega vai dar seu conhecimento. Ok. Aqui uma outra fundamental. Principalmente a minha pensamento na sequência a então da teoria do andaime ou a minha operação do andaime. Bem, na década de 1970, incentivado pela leitura de Grossi, Grusden expandiu a sua visão na teoria cognitiva da luz. Em colaboração com W. e Georg Gross, ele criou, então inventou o termo psicótico, que traduzido literalmente para portuguesa, estamos a falar andaime ou então teoria do andaime. Bem, daí surge então uma questão. Então, o que é o andaime? O andaime é um material ou então um apoio temporário em que um apoio temporário que o pedreiro usa na construção do edifício. Daí, por que então esta mesma teoria do nosso vivência aqui é ensino-aprendizagem? Esta teoria vem mostrar que o andaime no processo de ensino-aprendizagem apresentado por Brunner é o apoio que alguém oferece a alguém que está aprendendo. Alguém que tenha mais conhecimentos ou experiência oferece a alguém que está na fase inicial da sua aprendizagem. Então pode ser o andaime pode ser o professor, o andaime pode ser quem? Pode ser o pai, pode ser a mãe, o andaime também pode ser humano, ou então um colega que tenha mais experiência do que nós que estamos a aprender. O objetivo desta teoria é mesmo fornecer apoio temporário ao sujeito aprendente, é mesmo fornecer apoio a alguém que está numa fase inicial da sua aprendizagem. Atendemos ao seguinte exemplo. Bem, se nós trouxermos aqui a teoria, a relação dos conteúdos propedêuticos, dos conteúdos complexos, nós veremos que, ou então eu acredito profundamente que nós, ao lecionarmos a língua portuguesa, nós não lecionaremos de uma forma antecipada a literatura aprofundada da língua portuguesa, mas teremos que lecionar primeiramente o conceito de gramática, a interpretação de texto, conhecer também a própria história da língua portuguesa, e só assim podemos conseguir então na literatura da língua portuguesa. E já neste conceito, nós teremos como esses conhecimentos considerados como andaime, como dá-se conta para que nós compreendamos os conteúdos mais complexos. Daí vem esta mesma relação dos conteúdos complexos, os conteúdos propedêuticos e os conteúdos complexos. Os conteúdos complexos, ou então os conteúdos propedêuticos, são aqueles que vão nos ajudar a compreender, os conteúdos mais complexos. Daí que ele afirma que o conhecimento é organizado de forma gradual, proporcionando então ao sujeito uma aprendizagem mais sólida. De forma gradual, de que forma? Quando nós ensinamos conceitos básicos para que sirvam como base ou sirvam como alicerce para então compreendermos os conhecimentos e seguem os conhecimentos mais complexos. Daí que se o professor seguir esses parâmetros, daí o professor não só será uma questão de conhecimento, mas também será um facilitador, um mediador, e ali estaremos mediante a durabilidade e de uma forma mais possível, teremos a cumprir o modelo de ensino e aprendizagem. Para que não possamos monopolizar e as coisas